falar aqui sobre a catálise enzimática, cujo mecanismo principal, né, que ocorre na maioria dos casos, é o mecanismo de Michaelis-Menten, tá bom? Então, só lembrando como que funciona essa catálise enzimática, né? Então, as enzimas, né, turma, elas são chamadas de catalisadores biológicos, né? Então, as enzimas são macromoléculas, né? Na maior parte dos casos são proteínas, tá bom? Que agem como catalisadores em processos biológicos. Então, você tem, na maior parte dos casos são proteínas, né? Mas você pode ter RNA também, tá certo? Na maior parte dos casos é proteína. E aí o mecanismo de ação dessas proteínas, dessas enzimas, é bem específico, né? Então, o primeiro modelo que surgiu para tentar explicar o mecanismo de ação das enzimas foi o modelo de chave-fechadura, né? De Fischer, onde ele fala que na enzima você tem uma região com um formato bem específico, no qual a molécula que vai se juntar à enzima, a molécula sobre a qual a enzima vai agir, ela encaixa perfeitamente numa região da minha macromolécula, da minha enzima, como uma chave encaixa na fechadura. Então, esse foi o primeiro modelo que surgiu para tentar explicar essa especificidade das enzimas, né? Tanto que as enzimas, os nomes das enzimas, costumam ser o nome das reações que ela catalisa, ou o nome dos substratos, né? Já adiantando a nomenclatura que a gente usa, né? Esse mecanismo de ação das enzimas, o reagente, né? Que reage, que é catalisado pela enzima, ele costuma ser chamado de substrato, né? Então, esse complexo enzima-substrato, o primeiro mecanismo foi esse da chave-fechadura, né? Que as enzimas são bem específicas. Então, você tem a lactase, por exemplo, que é bem famosa, que é para catalisar a quebra da lactose, não é isso? A anidrase carbônica, que é para poder catalisar a produção de gás do CO2 produzindo ácido carbônico, que na verdade sofre ionização e forma o bicarbonato, né, no nosso organismo. E por aí vai, tem vários outros exemplos. Então, o primeiro mecanismo foi esse, do Fischer, né? Mais para frente, né, em 1958, o Kochtland propôs um outro modelo, que é o modelo do encaixe induzido. Qual é a diferença desse modelo para o do chave-fechadura? É que o modelo aqui do chave-fechadura, do Fischer, ele considera que essa estrutura aqui, tanto do substrato quanto da enzima, é rígida. E no modelo do ajuste induzido, não. Você tem a sua enzima, está aqui, ela tem um sítio ativo, né? Esse sítio ativo é uma região, né, da molécula na qual o substrato pode entrar. Mas não precisa ser um encaixe perfeito, porque depois que o substrato entra aqui, vai ocorrer interações intermoleculares, principalmente aqui dentro, que fazem com que a enzima se ajuste a esse substrato. E aí, você tem, ó, ela acaba se fechando aqui, prendendo o substrato, tá certo? Então, o mecanismo do encaixe induzido é o mais aceito atualmente. Tudo bem? E aí, o substrato vem, entra aqui, a enzima catalisa a reação do substrato, produzindo um produto, o produto é formado aqui e é expulso desse sítio ativo. Então, normalmente, é assim que funciona, né? Então, você tem enzima, reage com substrato, forma o complexo enzima-substrato. O complexo enzima-substrato forma o complexo enzima-produto. E o complexo enzima-produto se transforma em enzima mais produto. E aí eu tenho a enzima de volta, né? Como ela é um catalisador, ela não participa, né, da reação. Ela volta lá no final, tá certo? Então, o mecanismo mais simples para catálise enzimática é esse aqui, né? A enzima mais o substrato forma o complexo enzima-substrato, que por sua vez forma a enzima mais o produto, né? Essa segunda etapa, dá para dividir em duas, como eu coloquei aqui para vocês, né? Mas em termos das equações, fica mais fácil deixar do jeito que está aqui, tá bom? Então, como eu falei para vocês, é importante a gente ver a aproximação do estado estacionário e os pré-equilíbrios. Vocês estão vendo aqui que a gente tem o pré-equilíbrio, tá certo? E aí esse mecanismo ele foi proposto em 1913 por Michaelis e Menten e é conhecido como mecanismo de Michaelis-Menten, tá bom?
Aí, o mecanismo de Michaelis-Menten, turma, dá origem às seguintes expressões, né? Se eu olhar a primeira etapa, né? Como que eu avalio, como que varia a concentração do substrato com o tempo? Então, essa primeira etapa, que ela consome o substrato, né? Então, vai ficar menos K1 concentração de S. E a segunda etapa, na segunda não, a etapa inversa da primeira etapa, ela produz o substrato. Então, fica K menos 1 vezes a concentração de ES. Aí, aqui, a gente só trocou o sinal, colocou o menos para o lado de cá, tá? Então, ficou K1 concentração de E, concentração de S, menos K menos 1 concentração de ES. Como que varia a concentração do complexo enzima substrato, que é o nosso intermediário? Então, o complexo enzima substrato, ele é produzido pela reação direta da etapa 1, consumido pela reação inversa da etapa 1, consumido pela reação direta da etapa 2 e produzido pela reação inversa da etapa 2. Por isso que a gente obtém essas equações aqui, ó, tá? Então, a reação direta da etapa 1 é K1 concentração de E mais vezes a de S. A inversa da 2 é K2 concentração de E, concentração de P. A inversa da 1 é K menos 1 concentração de ES, e a inversa da 2, K menos 2. Aliás, a direta da 2, K2 concentração de ES. Por isso que ficou aqui esse K2 mais K menos 1 concentração de ES, tá, turma? Eu não vou fazer escrevendo, porque senão a gente vai demorar muito, tá, turma? Esse material eu vou colocar para vocês lá na pasta compartilhada, tá? Aí vocês acompanhem. Aí, se tiverem dúvida, pode mandar e-mail perguntando, tá bom? Lá no começo desses slides aqui, eu coloquei meu e-mail, tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, tudo bem? Então, essa é a variação da concentração do intermediário ES. E o produto, né? Variação do produto, ele é formado pela etapa 2 e consumido pela inversa da etapa 2, né? Então, fica K2 concentração de ES menos K menos 2 concentração de E concentração de P, que é o que a gente tem aqui. Tudo bem? Pelo balanço de massa, a gente tem isso aqui, né? Que a concentração inicial da enzima, ela é a concentração do complexo enzima-substrato mais a concentração da enzima no determinado tempo T, tá certo? Aí, como geralmente essa concentração da enzima no tempo T a gente não consegue determinar, tá, turma? O que a gente costuma fazer? A gente precisa descobrir quem é a concentração do complexo enzima-substrato, que é o meu intermediário, para eu substituir ou aqui nessa equação ou aqui nessa, né? Para poder determinar a velocidade de consumo do substrato ou de formação do produto. Então, como que eu vou isolar aqui o meu ES? Em primeiro lugar, né, pelo balanço de massa aqui, eu sei que ES é a concentração inicial da enzima, né? Aliás, a concentração de E que eu não consigo determinar vai ser E0 menos ES, tá bom? E aí, se eu pego e substituo onde tem concentração de E na minha equação aqui, eu substituo por E0 menos ES, ó, eu só fiz substituir, tá? Aqui era F, ficou E0 menos ES, e aqui também, ó, E0 menos ES, tá? Quando eu rearranjo isso aqui, tá, Tom? De novo, eu não vou resolver aqui, porque nosso tempo é curto, mas estou colocando os passos aqui, tá, Tom? Qualquer dúvida pode me perguntar. Rearranjando, eu fico com isso aqui, tá? Menos D da concentração do complexo dt é concentração do complexo vezes K1 concentração do substrato, mais K menos 1, mais K2, mais K menos 2 concentração de P, menos K1 concentração de S, concentração de E inicial, menos K menos 2 concentração de P, concentração de E0, tá certo? Na maioria dos estudos experimentais, a gente tem isso aqui, ó. A concentração de enzima é muito menor que a concentração do substrato, tá, turma? Por quê? Porque a enzima é uma macromolécula que você vai ter, ela é uma molécula muito grande, então eu vou ter pouca enzima para um monte de substrato, tá certo? E aí, quando isso acontece, como eu tenho uma concentração de enzima muito menor que a concentração do substrato,
rapidamente, as enzimas que estão presentes no meio reacional, elas ficam saturadas de substrato, tá? Vou fazer um exemplo aqui bestinha. Vamos supor que eu tenho 10 moléculas de enzima e 1000 moléculas de substrato. Como essa reação é específica, para cada enzima, se ela tiver só um sítio ativo, tá? Para cada enzima eu só posso abrigar um substrato. Uma molécula de enzima só abriga uma molécula de substrato, tá certo? Então, se eu tenho 10 de enzima e 1000 de substrato, eu vou ter 10 complexos enzima-substrato. Então, a concentração do complexo enzima-substrato é muito menor que a concentração do substrato. E aí eu posso aplicar a aproximação do estado estacionário, tá certo? Porque rapidamente eu saturo, formo os meus complexos, e aí o que acontece? Saturei, né? Formou lá os meus 10 complexos enzima-substrato. Na hora que um deles forma um produto, abre espaço para entrar outra molécula de substrato que está sobrando, tá certo? Então, essa concentração do complexo enzima-substrato, ela permanece constante com o tempo. Então, por isso que eu posso aplicar a aproximação do estado estacionário. Tudo bem? Então, se eu posso aplicar a aproximação do estado estacionário, turma, eu posso pegar isso aqui, igualar a zero e isolar a concentração do meu intermediário, que é o meu complexo, tá? Quando eu faço isso, turma, eu chego nessa equação aqui, ó, que a concentração do meu complexo enzima-substrato, que é o meu intermediário, é K1 concentração de S mais K menos 2 concentração de P sobre K1 concentração de S mais K menos 2 concentração de P mais K menos 1 mais K2, tudo isso multiplicado pela concentração inicial da enzima. Tá certo? Nessa última equação, aliás, pegando essa última equação e substituindo... Peraí, agora eu me confundi aqui, tá? Então, essa é a concentração do complexo enzima-substrato. Se eu pegar isso aqui e substituir na equação, cadê? Nessa aqui, ó, substituir esse ES aqui, turma, eu vou chegar... Cadê? Era aqui que eu estava? Era aqui. Tá. Antes de fazer essa substituição, aqui, esse cara aqui eu já falei para vocês, né? Que é o meu concentração de E, não é isso? Então, eu parti lá daquela equação que eu falei para vocês, substituo a concentração de E por isso aqui, tá certo? Rearranjo, e depois que eu rearranjo, eu substituo a concentração de ES por essa equação aqui, tá, turma? Quando eu faço tudo isso, eu chego nessa equação aqui para a lei de velocidade de consumo do meu substrato. Qual é a velocidade de consumo do meu substrato? K1, K2, concentração de S, mais K-1, K-2, concentração de P, sobre K1, concentração de S, mais K-2, concentração de P, mais K-1, mais K2, tudo isso multiplicado pela concentração inicial da enzima. Tudo bem? Então, de novo, estou mostrando de onde vêm as equações, tá? Se vocês quiserem depois conferir que isso aqui tudo que eu estou falando para vocês é verdade, matematicamente, fique à vontade, qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Aí, turma, essa é a equação geralzona, tá? Da lei de velocidade de consumo do substrato. Agora eu vou pegar essa equação aqui e adaptar para as condições experimentais que costumam ser empregadas para realizar essas medidas, tá? De velocidade dessas reações enzimáticas e das concentrações do substrato, tá certo? Então, se as medidas experimentais da velocidade da reação forem tomadas durante o período de tempo em que apenas uma pequena porcentagem, 1 a 3% do substrato, é convertida em produto, então eu posso aplicar as seguintes aproximações, tá, turma? Então, normalmente, turma, quando a gente vai construir uma curva dessa velocidade de catálise enzimática, a gente faz isso. A gente coloca lá o meio reacional, mede a concentração do substrato. Aí eu mudo a concentração inicial, pá, meço a velocidade. Muda a concentração inicial, meço a velocidade. Então, experimentalmente, costuma-se tomar essas medidas sempre nessas condições aqui, né? Que eu pego só o comecinho da reação, tá? Então, se eu pego só o comecinho da reação, eu posso dizer que a concentração do substrato é aproximadamente a concentração inicial do substrato
E a concentração de produto formado é zero. No comecinho da reação, ela é zero ainda. Então, o que eu posso fazer aqui? Onde tem produto, ó, eu posso tirar, ó, tá vendo? Ó, esse termo vai embora, esse termo vai embora. E onde tem concentração do substrato, eu troco pela concentração inicial do substrato, tá? E aí minha equação fica isso aqui. Tudo bem? Aí, turma, dando nomes a essas coisas aqui, ó, esse passo daqui para cá, o que foi feito? Eu peguei e dividi numerador e denominador por K1, tá? Dividi por K1. Quando eu dividi isso aqui por K1, ó, ele sumiu, tá certo? E aqui, quando eu dividi isso aqui por K1, ficou o quê? K-1 mais K2 sobre K1. Essa constante aqui, K-1 mais K2 sobre K1, ela é chamada de Km e é chamada de constante de Michaelis, tá certo? Então, turma, o que eu tenho aqui é que a lei de velocidade, né, de consumo do substrato numa reação enzimática que obedece ao mecanismo de Michaelis-Menten é dada por isso aqui, menos D da concentração de S dt é K2, concentração inicial do substrato, concentração inicial da enzima, sobre Km mais concentração inicial do substrato, tá certo? Então, como eu falei, experimentalmente, como que a gente costuma determinar esses caras, esses Km, esse Km e esse K2? Eu trabalho com diferentes concentrações iniciais de substrato, mantendo a concentração inicial da enzima constante e vou medindo a velocidade para essas diferentes concentrações de substrato. Aí eu construo uma curva e consigo determinar o K2 e o Km, tá certo? Aí aqui, se vocês lembrarem da aula de ontem, essa é aquela nossa função lá, ó, y igual a x sobre b mais x, né? Lembra? Então, aqui, ó, eu tenho uma constante multiplicado pelo x, que é a minha concentração inicial do substrato, e uma constante mais o x, tá? E a gente viu que isso aqui é linearizado, tá? Aí, quando a gente lineariza, a gente faz essa determinação que eu falei, mas já já eu chego lá, tá? Só adiantando com base no que a gente viu ontem. Aí aqui, turma, com essa equação aqui, a gente pode fazer as seguintes considerações, tá? Quando Km é muito maior que a concentração inicial do substrato, o que, que vai acontecer? Esse denominador aqui, ó, como esse termo é muito maior, o primeiro é muito maior que o segundo, esse aqui é desprezível. Então vai ficar K2S0 é 0 sobre Km, tá? K2S0 é 0 sobre Km, tá? Então, essa velocidade aqui, ela depende da concentração inicial do substrato. Por isso que eu digo que a reação ela é de primeira ordem em relação à concentração inicial do substrato. Tudo bem? Já quando eu tenho a situação oposta, o Km é muito menor que a concentração inicial do substrato, turma, o que, que vai acontecer? Eu vou voltar aqui. Aí, quando a concentração inicial do substrato é muito maior que o Km fica desprezível, né? Então, vai ficar só o S0 aqui no denominador, que cancela com esse S0 do numerador. Então, o que, que vai sobrar aqui? Vai sobrar somente, cadê? K2, concentração inicial da enzima. E aí, nesse caso, a reação ela é de ordem zero em relação à concentração do substrato. Tudo bem? Então, o que, que vai acontecer aqui? Então, quando eu tenho Km muito maior que a concentração inicial do substrato, ela é de primeira ordem em relação à concentração inicial do substrato, e quando Km é muito menor que a concentração inicial do substrato, a reação é de ordem zero em relação à concentração do substrato. Se eu fizer um gráfico, tá, turma? Da velocidade da reação, tá certo? Aí aqui dividido por K2 sobre E0, né? Que é isso aqui. Eu observo esse comportamento aqui, tá, turma? E aqui é a concentração do substrato sobre Km, tá? Então, eu observo esse comportamento. Então, o que, que a gente observa aqui dessa equação de Michaelis-Menten? Que com o passar do tempo, a concentração, aliás, a velocidade da reação, ela fica constante, ó, estão vendo aqui? Então, essa equação de Michaelis-Menten, ela nos diz que existe uma velocidade máxima, né? Que é quando ela atinge esse ponto aqui e fica constante. Quem é essa velocidade máxima? Essa velocidade máxima, turma, ela acontece exatamente quando a concentração de substrato é muito maior que o Km, quando eu tenho muito substrato. Tá certo? Então, quando eu tenho muito substrato, qual é a velocidade máxima? Isso aqui não é constante, ó. Isso aqui não é uma constante? Não depende da concentração do substrato.
Então, essa aqui, turma, é a velocidade máxima dessa reação de catálise enzimática que obedece ao mecanismo de Michaelis-Menten. Tá certo? Então, podemos ver pelo gráfico que K2, concentração de E0, é a velocidade máxima da reação para o mecanismo de Michaelis-Menten. E aí, a velocidade máxima dividida pela concentração da enzima é chamada de número de turnover, tá? Então, quem é a velocidade máxima? A velocidade máxima é K2, concentração de E0, certo? Se eu pegar a velocidade máxima e dividir pela concentração de E0, ela vai dar o quê? K2, né? Que tem unidade de constante de velocidade de primeira ordem, que é a unidade de tempo a menos 1, tá certo? Tudo bem? Isso para esse mecanismo especificamente aqui, que é o mais simples, tá? Que a gente está vendo. Então, qual o significado prático do número de turnover, turma? O significado prático do número de turnover é esse aqui, ó. O número de turnover, ele é o número máximo de moléculas de substrato que podem ser convertidas em moléculas de produto por unidade de tempo, por molécula da enzima, né? Então, por unidade de tempo, que aqui é a unidade da constante de velocidade, por molécula da enzima, porque eu dividi pela concentração inicial da enzima, tá certo? É aquilo que eu falei, daquele exemplinho besta lá. Se eu tenho 10 enzimas e 1000 substratos, né? Num período inicial, eu pego essas 10 enzimas, capturam 10 moléculas de substrato, aí elas gastam o intervalo de tempo que é dado pela constante de velocidade para produzir os produtos. Aí entram mais 10, tá certo? Então, o número de turnover vai ser isso. O número de moléculas de substrato que é convertido em produto por unidade de tempo por molécula de enzima. Tá certo? Tudo bem até aqui, turma? Todo mundo entendendo? Se tiver alguma dúvida, me interrompa. A concentração de sítio ativos não necessariamente é igual à concentração da enzima, porque algumas enzimas podem ter mais de um sítio ativo, tá, turma? Eu estou dando aqui o exemplo mais simples, né? Que é um sítio ativo por enzima. E aí, nesse caso de um sítio ativo por enzima, o número de turnover é o K2, como eu acabei de mostrar aqui em cima. Tudo bem? Então, aqui está outro exemplo, tá, turma? Que eu quero que vocês façam depois, que é a enzima anidrase carbônica catalisa tanto a reação direta quanto a reação inversa da hidratação do CO2 de acordo com a equação, aquela que eu tinha falado lá atrás, né? Água mais CO2 formando bicarbonato mais H+. O dióxido de carbono é produzido no tecido como um dos produtos finais da respiração. Ele, tá? Faltou um Ezinho aqui. Ele, então, se difunde pelo sangue, onde é convertido no íon bicarbonato pela anidrase carbônica. A reação inversa ocorre nos pulmões, onde o CO2 gasoso é expelido. A anidrase carbônica tem um único sítio ativo, sua massa molar é 30.000 gramas por mol. Se 8 miligramas de anidrase carbônica catalisam a hidratação de 0,146 gramas de CO2 em 30 segundos a 37 graus Celsius, qual é o número de turnover da enzima? Então, para determinar esse número de turnover, aí você tem que usar aquele conceito que eu falei para vocês. Qual é o conceito do número de turnover? Número de moléculas de substrato que é convertido em produto por unidade de tempo por molécula da enzima. Tá certo? Então, com esses dados aqui é possível calcular esses valores. E aí, esse conceito de número de turnover, turma, ele é fundamental para a gente resolver, vocês já devem ter visto, né, com certeza, lá o problema, é o 13, da Michi que come os chocolates lá, tá? Então, quando você sabe que a constante de velocidade da etapa 2, ela é o número de turnover, que ela significa isso, que é o número de moléculas convertidas em produto, né, do substrato convertido em produto, aí fica fácil, fica mais fácil de resolver aquele item. Sem essa ideia na cabeça, fica complicado de enxergar aquilo ali naquele item. Tudo bem? Aí aqui, turma, é aquela equação que eu já falei para vocês, que é a linearização, né, da equação de Michaelis-Menten. Então, como que a gente faz aqui, né? Para eu linearizar, ó, é aquele exemplo que a gente viu de ontem, né? V é a velocidade máxima, né? Que é V igual a velocidade máxima sobre km mais a concentração do substrato, né?
Aí, se eu dividir isso aqui pela concentração do substrato, né? Fica Km sobre a concentração do substrato mais 1, não é isso? E aí, quando eu inverto, né? Foi o que a gente fez na aula de ontem, 1 sobre V igual a Km sobre V max vezes 1 sobre S0 mais 1 sobre V max, tá? Então, quando eu faço aqui a minha regressão linear, turma, esse aqui é meu Y, né? Esse aqui é o A, esse aqui é o X e esse aqui é o B, certo? Então, o que eu meço experimentalmente? Eu vario as concentrações iniciais de substrato e consigo medir a velocidade. Aí, meço esses pares aqui, x, y, né? Faço a regressão linear, o coeficiente angular é km sobre a velocidade máxima e o intercepto é 1 sobre a velocidade máxima. Então, com o intercepto eu descubro a velocidade máxima e com o coeficiente angular eu vou e com a velocidade máxima eu descubro a constante de Michaelis. Tudo bem, turma? E aí, descobrindo a constante de Michaelis, conhecendo a concentração inicial da enzima, eu descubro o K2. Aí descubro o número de turnover, tá? E por aí vai. Tá certo? Então, no preparatório não tem para você fazer isso que você está perguntando, né, Luiz? Especificamente. Mas pode ser pedido, por exemplo, você fazer um esboço, não fazer uma regressão linear, tá? Mas para fazer um esboço do gráfico, tá certo? Porque aí, apresentado isso, você conhecendo que o mecanismo de Michaelis-Menten é assim, as equações são essas, e a linearização é essa equação de Lineweaver-Burke, você é capaz, né, de fazer um esboço do gráfico. Então, se eu pedir, faça um esboço do gráfico de 1 sobre a velocidade, né, pelo inverso da concentração do substrato, concentração inicial do substrato. Aí você vai saber que é uma reta. Tudo bem? Era essa a sua pergunta? Então é isso. Então, ó, nada. Então, o que eu falei, ó, o esboço é exatamente esse gráfico que está aqui, né? Você tem aqui, ó, o intercepto, né? É 1 sobre a velocidade máxima, tá? É mais qualitativo, Gabriel, exatamente. E aí o coeficiente angular é isso aqui. É outra coisa que pode ser cobrado. Que também acho que na internacional eles também seria algo nesse sentido. Eu nunca vi pedir regressão linear na internacional, tá? Eu posso dar esse gráfico aqui com a equação, por exemplo, equação y igual a x mais b, certo? E aí, você tem que saber que o coeficiente angular é esse, né? E o intercepto é esse aqui. Aí, a partir daqui, eu posso pedir outras coisas, né? Concentração inicial da enzima e por aí vai. Tudo bem? Pode ser algo nesse sentido, tá? E aí, turma, mais termos específicos aqui dessa questão de catálise enzimática, a gente tem uma outra coisa aqui que ele fala lá no preparatório, que é o que é a velocidade específica máxima ou constante catalítica de uma enzima, tá? A constante catalítica é o número de turnovers realizados pelo sítio ativo em um intervalo de tempo dividido por esse intervalo de tempo, tá? Que na prática, turma, quando a gente tem esse mecanismo mais simples de uma enzima com um sítio ativo só, essa constante catalítica é simplesmente o K2, tá? Que é a velocidade máxima sobre a concentração inicial. Tudo bem? E aí eu posso reescrever a equação de Michaelis-Menten dessa maneira, né? Em vez de chamar K2, que fica K2 é uma coisa muito genérica, né? Então eu chamo esse K2 de constante catalítica. Tudo bem, turma? E aí ele usa isso lá no problema, né? Ele dá esse nome aí para o K2, né? Porque realmente o K2 fica muito estranho. Para você colocar K2, tem que estar acompanhado das reações, né? Para você saber quem é 1 e quem é 2. Então, quando você fala constante catalítica, ela tem esse conceito, é o número de turnovers, né? Realizado pelo sítio ativo no intervalo de tempo, dividido pelo intervalo de tempo. E é simplesmente o K2, tá certo? E a eficiência catalítica de uma enzima é a razão entre a constante catalítica e a constante Michaelis, tá? Então, quando eu divido isso aqui, né?
como a constante de Michaelis é K menos 1 mais K2 sobre K1, né? Quando eu divido, vai aparecer isso aqui, né? K1, K2 sobre K menos 1 mais K2, tá? Então, podemos imaginar a atividade catalítica como a constante de velocidade da reação enzimática. E aí a eficiência atinge o valor máximo. Qual é o valor máximo aqui? É K1, quando K2 é muito maior que K menos 1, tá certo? Quando K2 é muito maior que K menos 1, né? O K menos 1 fica desprezível perto do K2 cancela com K2 e aí a eficiência máxima é o K1. Tudo bem?